Olá, muito boa tarde. Nós falamos aqui do plenário Mário Shows da Câmara Municipal de São José dos Campos, onde daqui a pouquinho terá início mais uma sessão. Lembrando que a partir desta semana, as sessões aqui da Câmara de São José retomam o funcionamento e a logística como de costume, ou seja, todas as terças e quintas-feiras a partir das 5h30 da tarde. Só para lembrar, todas as terças-feiras, como é o caso de hoje, os vereadores votam e apreciam alguns documentos como requerimentos, indicações, moções e diversos. Ainda tem o pinga-fogo, que é quando os vereadores vão para a tribuna da Câmara para debater e discutir assuntos de interesse público que envolvem o dia a dia aqui da nossa cidade. Nas quintas, o trabalho é um pouquinho diferente. Ao invés dos documentos, os vereadores votam e apreciam projetos de lei, emendas, leis complementares. E só para reforçar também mais um lembrete que durante as sessões, por conta, lógico, da pandemia de coronavírus, a galeria da Câmara continua fechada, mesmo agora que as sessões voltaram a funcionar em horário normal. Isso para garantir a segurança da população. Mas, como você pode assistir às sessões, lógico, aqui pela TV Câmara, mas também pelo nosso site, basta acessar câmarasjc.sp.gov.br. Nas redes sociais, no nosso Facebook, você também acompanha a transmissão ao vivo da sessão e ainda tem à disposição informações e notícias aqui do Legislativo Municipal. No nosso canal do Twitter, você confere informações em tempo real sobre a sessão e já no nosso canal do YouTube, além de conferir a transmissão ao vivo da sessão, você também pode acompanhar programas, matérias, tudo isso produzido por nossa equipe de jornalismo. A gente vai agora para um pequeno intervalo e a gente já volta com mais informações sobre a sessão desta terça-feira. É a Câmara Municipal de São José dos Campos, compromisso com a transparência e a cidadania. Convoco o senhor secretário vereador Marcão da Academia para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Juvenil Silvério, vereador Lino Bispo, vereador Marcão da Academia, vereador Zé Luiz, vereador Dr. Elton, vereador Roberto do Eleven, vereador professor Calazans Camargo, vereadora Flávia Carvalho, vereador Esdras Andrade, vereador José Dimas, vereador Wagner Balheiro, vereadora Dulce Rita, vereador Robertinho da Padaria, vereadora Amélia Naomi, vereadora Juliana Fraga e vereador Ciborgue. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 25ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Informo a todos presentes que no tema regimentais a votação das proposituras será de forma simbólica. Conforme acordo de liderança, já vamos abrir então para o horário do pinga-fogo. Com a palavra, vereador professor Calazans Camargo. Senhor presidente, venho a esse microfone para solicitar um minuto de silêncio ao senhor Urbano Gomes, faleceu de ontem para hoje, né, no hospital municipal aqui de problema cardíaco, uma família numerosa, vários filhos, uma pessoa honrada, sempre trabalhou com restaurante, com lanchonete, com comércio em São José dos Campos, pai do sensei Murani, um grande professor de judô aqui da nossa região do Vale do Paraíba, São José dos Campos, Caçapava, e vários filhos, teve 8 filhos, todas pessoas honradas, trabalhadoras, honestas. Então, teve uma passagem aí, com seus 93 anos de idade, bem vividos. Então, nós deixamos um grande abraço, os nossos sentimentos aí, que Deus conforte toda a família. Gostaria também só de deixar registrado que o vereador Dilermando Dié também já se encontrava presente aqui, então, na abertura da sessão. Com a palavra, o vereador Lino Bispo.
Senhor presidente, eu quero, nesta noite, pedir um minuto de silêncio para a senhora Cecília Maria das Dores Ribeiro Luz, falecida nesta segunda-feira. Cecília Maria das Dores Ribeiro Luz. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, também queria deixar um minuto de silêncio para o senhor Moisés Augusto, que foi um grande líder lá de Eugênio de Melo, incentivador do jogo de cancha de malha, futebol, e que veio a falecer nesse domingo. Então, agora, dando sequência ao pinga-fogo, conforme acordo de liderança, o primeiro orador inscrito é o vereador Lino Bispo, com tempo de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanham pelas redes sociais, eu venho a essa tribuna na noite de hoje por duas razões, trazer dois assuntos aqui, acho, de suma importância para ser comentado nesta casa. O primeiro deles, senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar alguns juízes que já votaram, juiz do Tribunal Superior Federal, que já votaram no processo que está lá com relação ao aborto das mulheres, as mulheres que contraem o Zika vírus, que existia lá um processo a ser julgados, e nós já temos 7 votos contrários a essa matéria ser aprovada aqui no Brasil. Então, eu quero aqui destacar os votos da Carmen Lúcia Dias Toffoli, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Rosa Weber e Luiz Fux. São 7 ministros que já fizeram o seu voto contra o aborto nas crianças que possivelmente, por causa do Zika vírus, pudessem ter o problema da anencefalia. Então, quero aqui cumprimentar esta votação, que traz, com certeza, uma posição muito clara de que nós não podemos cometer esta injustiça matando crianças inocentemente. Então, parabéns à Corte, parte da Corte, que já fizeram o seu voto. A microcefalia ocorre em cerca de 5% dos bebês nascidos de mães que são infectadas pelo Zika vírus. Portanto, 5% é uma taxa muito pequena, tá? Para você condenar aí mais 95 à morte com uma situação dessa. Em razão de algumas mulheres grávidas, né, infectadas pelo vírus, dão à luz a recém-nascidos que aparentemente saudáveis, enquanto outros têm bebês com microcefalia. Ainda é desconhecida, explicou Robian em entrevista para o jornal Experimental Medicine. Então, quero aqui cumprimentar essa ação, né, dos juízes que já votaram e já não tem como mais passar esse projeto, porque já está 7-0. Mas, senhor presidente, eu quero aqui trazer um assunto que, com certeza, ele envolve a nossa cidade como um todo, principalmente, vereador José Luiz, os estudantes da nossa cidade. Nós estamos aí nessa fase da pandemia, onde as faculdades, elas interromperam, logicamente, por conta do decreto, interromperam as suas aulas presenciais. Algumas faculdades estão até retomando com aulas à distância. Mas eu fui procurado por alguns alunos que disse, vereador, o curso à distância, ele é um curso de menos custo para as faculdades. E nós temos muitos de nós, alguns perderam o emprego, outros estão recebendo um valor salarial menor,
E como é que nós vamos fazer? Estudar à distância e pagar o mesmo valor? Isso não está correto. Até porque quando nós temos aqui a faculdade Anhanguera, por exemplo, que ela tem curso presencial e à distância. E uma das alunas me disse, vereador, o curso presencial, o curso à distância, foi-me proposto o valor de R$190. E o curso presencial, o mesmo curso presencial, R$381. Portanto, já a proposta para o aluno estudar à distância, ela é bem inferior, né, ao curso presencial. Portanto, eu estou falando aqui em nome de milhares de alunos, inclusive a Folha de São Paulo trouxe uma matéria hoje, de que a União Nacional dos Estudantes, estão levantando essa bandeira, e eu quero aqui chamar a nossa atenção de que a nossa cidade, nós temos algumas faculdades. Inclusive, a minha filha falava, né, comigo hoje, ela estuda presencial na Univap, e agora a Univap começou a estar passando as matérias à distância. Então, ela perguntou, pai, eu vou continuar pagando o mesmo valor do meu curso? Então, eu quero aqui destacar que quantos alunos estão nessa situação de que a escola, as universidades precisam tomar uma medida de olhar a situação do aluno, que, consequentemente, pode ser um desses alunos que trabalham em comércio, não é? Em comércio que ainda não foi liberado, e ele já está sofrendo. Portanto, de repente, ele não tem o salário mais. E ainda a faculdade cobrar dele 100% o valor presencial, sendo que as aulas serão à distância, não está correto. Portanto, eu disse aos alunos que me procuraram, falei, olha, levarei esse assunto para ser discutido na Câmara Municipal na noite de hoje, o qual estou discorrendo sobre ele, porque eu tenho certeza que os senhores, todos os senhores com certeza conhecem algum estudante que está passando por essa situação. Então eu quero aqui, senhor presidente, deixar registrado de que as faculdades do nosso município possam estar entrando em contato com os seus alunos e fazendo, não é, uma atitude de bom senso aqui, de fazer um desconto considerável. Até porque tem algumas coisas que é muito simples da gente perceber que o custo para a faculdade modifica. Por exemplo, o aluno não está indo para a faculdade gastar nem água, nem luz. Portanto, já é um custo a menos. Não sei qual a tratativa que a faculdade está fazendo com o professor. Em alguns casos, de repente, estão reduzindo o salário do professor. Enfim, é preciso que as nossas faculdades possam agora, neste momento em que nós passamos de dificuldade para todas as pessoas na nossa cidade, que as faculdades possam ter essa iniciativa de chamar os seus alunos a uma tratativa de fazer um acordo. Enquanto nós estamos com esse assunto da pandemia sendo proibido as aulas presenciais, que os alunos tenham, por parte da faculdade, este desconto, que é, com certeza, merecido pelos alunos. Então, quero aqui dizer que estarei fazendo contato com as faculdades aqui da nossa cidade, através de ofício do meu gabinete, e também quero dizer aos alunos que contem com o meu apoio, no sentido de que a gente possa, em nossa cidade, fazer um movimento, isso todos, para que a gente possa conseguir que as faculdades possam adequar a uma necessidade que o aluno tem. Aqui também acho pertinente se colocar o seguinte: assim como as faculdades estão tendo que reduzir os seus valores cobrados dos alunos, que nós possamos também
Assim como cobrei do governador do estado a semana passada, com relação ao ICMS dos empresários, dos comerciantes, que o município possa também, a pedido das faculdades, ver o que nós podemos fazer para auxiliar também as faculdades, no sentido daqueles valores por prestação de serviço que é recolhido em nosso município. Então, eu acho que é importante a gente tomar essas medidas hoje tão, vamos dizer assim, salutar para aqueles que estão com dificuldade, querendo manter os seus estudos, mas é preciso que haja por parte da faculdade este bom senso de poder ver a situação que os seus alunos estão enfrentando e fazer um passo atrás também, no sentido de que viabilizem para os alunos continuarem pagando os seus cursos. Não é? Então, portanto, é uma luta que nós iniciamos essa semana. Temos conhecimento que a União Nacional dos Estudantes está com esse movimento no Brasil, e eu quero aqui que a gente levante essa bandeira na nossa cidade. Nós sabemos que a Câmara Municipal é uma caixa de ressonância dos anseios da nossa sociedade, portanto, eu quero aqui colocar a minha disposição em estar fazendo esta frente, juntamente com os alunos das escolas particulares, para que eles tenham esse reconhecimento dessa tratativa comercial com as escolas da nossa cidade. E, para terminar, acho também que é momento dos nossos alunos da rede pública também começarem a ter as suas aulas à distância. Eu acho que não dá para a gente ficar parado, né, esperando a pandemia passar. Acho que algumas coisas nós precisamos começar a fazer, aguardando o dia 10 ao nosso governador poder realmente tomar uma atitude de fazer o nosso estado de São Paulo voltar a trabalhar, manter os empregos e manter a alimentação, a condição do nosso povo paulista. Obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito, professor Calazans Camargo. Com tempo de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores e vocês que nos acompanham através da TV Câmara e da internet. Já quero começar aqui, nós temos algumas imagens aqui de obras importantes que foram entregues aqui em São José dos Campos. Já foi aberta o tráfego a ponte estaiada Juana Blanco. Inclusive, parabenizar aqui o colega Rogério Ciborgue, está aqui presente o Rogério. Grande abraço, Rogério, parabéns. Rogério fez a lei da denominação da ponte. A Juana, que é uma pessoa que teve uma participação muito importante, esposa do prefeito Emanuel Fernandes, do PSDB, ela teve uma participação importantíssima nos rumos da nossa cidade, também no governo Cury, na sequência do Emanuel, nos mandatos do Cury, nos mandatos do Emanuel, e uma merecida denominação numa obra que fará diferença na nossa cidade. Também vamos passar aqui uma imagem sobre a via Cambuí, que é a ligação leste-sudeste. Aos poucos nós vamos consolidando nossa malha do anel viário, nossa malha viária expressa aqui de São José dos Campos, consolidando aos poucos nosso anel viário, somando-se as etapas que já estão concluídas do anel viário, esta via ligação, que é a via Cambuí, a ligação leste-sudeste. E também vamos passar aqui as obras da Arena Municipal de Esportes. Será uma grande conquista para o esporte de São José dos Campos, uma arena multiuso que também receberá atividades esportivas. Por favor, vamos passar aqui esses materiais.
A Prefeitura de São José dos Campos liberou o tráfego na Ponte Estaiada, Juana Blanco, também conhecida como Arco da Inovação. A obra vai beneficiar mais de 60 mil trabalhadores, que passam pela região em 1.246 viagens de ônibus todos os dias, além de 150 mil veículos que trafegam pelo local. A Ponte Estaiada, que liga a Avenida Jorge Zaru às avenidas São João e Cassiano Ricardo, vai desafocar o trânsito no principal ponto de congestionamento da cidade e beneficiar motoristas e passageiros do transporte coletivo. A expectativa é que mais de 50% do tráfego que antes passava pela rotatória do Colinas seja transferido para o Arco da Inovação. Foi liberada também pela Prefeitura a Via Cambuí para o tráfego de veículos. Motoristas e motociclistas já circulam pelos 8 quilômetros e 600 metros de extensão da maior obra viária da história da cidade. A Via Cambuí é dotada de ciclovias e passeio para pedestres. Novidade nas obras viárias de São José é o asfalto ecológico. Segue em ritmo acelerado a obra da Arena Municipal de Esportes, com os serviços na cobertura. A obra já ultrapassou metade da execução. Os trabalhos se concentram na montagem da estrutura metálica da cobertura, telhamento e revestimento interno e instalações elétricas. A previsão de entrega é o final do ano. Então, essas são importantes conquistas para o nosso município de São José dos Campos, 2 já concluídas e 1 em andamento. Nós traremos em breve um balanço, um acompanhamento também que vamos expor aqui na próxima sessão de terça-feira no Pinga Fogo sobre a obra de recuperação do Teatrão, da área poliesportiva, do ginásio poliesportivo do Teatrão, que terá 4.200 lugares em arquibancadas. Está sendo, nesse momento, demolida toda a estrutura de concreto armado, que tinha graves problemas estruturais, com muitos riscos às pessoas que poderiam estar participando dos eventos esportivos e também prestigiando os eventos para o público. Então, está sendo demolida completamente a estrutura de concreto armado que sustentava o telhado e passará para a estrutura metálica. E a estrutura metálica já fará a correção acústica e de ventilação, que eram problemas recorrentes dessas instalações antigas do Teatrão. Lá, lembrando que lá as equipes do programa Atleta Cidadão vão fazer as suas atuações, seus jogos, seus treinamentos lá. Não é? Também amanhã será assinado no Paço Municipal a primeira fase da linha verde, o contrato da obra, e que será assinado o contrato dessa obra da linha verde, que é aquela obra do linhão de energia elétrica, onde nós teremos ali, num prazo de execução de 18 meses, a primeira etapa, que terá 14,5 km de extensão, partindo da Estrada do Imperador, na região sul de São José, lá no Campo dos Alemães, onde era ali o Pinheirinho, no Pinheirinho antigo, até a rodoviária nova, na região central. Por essa nova via, irá circular o VLP. O VLP também será assinado amanhã o contrato de aquisição dos 12 VLPs, que são os veículos leves sobre pneus. Serão veículos elétricos, sustentáveis. Então, vai ocorrer aí uma desapropriação das áreas pertencentes à CTEP, Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, que soma cerca de 400 mil metros quadrados. Parte será pago em dinheiro, um total de 7,1 milhões serão pagos em dinheiro, e o restante com a isenção de 5 anos de IPTU, por parte da empresa que tem a concessão desta área dos linhões de alta tensão. O cabeamento vai ser todo soterrado, vai ficar por baixo da terra ali. Nós teremos 25 metros da via expressa para os VLPs, os veículos leves sob pneus, e os 50 metros para empreendimentos imobiliários, áreas verdes, ou seja, vai ser um app de desenvolvimento para a nossa cidade,
nós teremos uma São José dos Campos antes da linha verde e após a linha verde. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado pela oportunidade, Deus abençoe a todos e cuidem-se, tá? Cuidem-se do próximo, usem máscara, tá? Procurem ficar em casa, quem não precisa sair de casa, fique em casa, para aquelas pessoas das profissões que obrigatoriamente têm que sair de casa mesmo, são aquelas prioritárias, para que elas também tenham mais segurança. Então, quando você fica em casa, você cuida da sua segurança da sua família e a segurança daquelas pessoas que realmente precisam estar nas ruas, porque desempenham funções de segurança, funções prioritárias dentro da nossa sociedade. Deus abençoe a todos e muito obrigado. Próximo vereador Wagner Balheiro, 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e a todos que nos acompanham pela TV Câmara e também pelas redes sociais, dizer que nesta sessão de terça-feira, onde a gente vota requerimento, também encaminha as indicações e faz alguns debates sobre alguns acontecimentos na cidade, estou protocolando, juntamente com a vereadora Amélia, com a vereadora Juliana, o requerimento 697. Esse requerimento fala já dos 11.300.000 reais já depositados na Prefeitura, por parte do governo federal, por parte do governo estadual, para o auxílio ao combate do coronavírus. Mais de 11.300.000 reais. Como a Prefeitura não tem agido com a devida transparência, nem nos casos de coronavírus, nem nos boletins, falha no final de semana, falha no feriado, a informação ela é muito ruim, não tendo a transparência necessária, e também porque você já tem esse dinheiro depositado e há necessidade de uma série de ações na cidade, é fundamental que nós tenhamos, não só a Câmara, mas a sociedade, a população, tenha a informação do que será gasto com esses 11.300.000 reais oriundos do governo federal e uma parte do governo estadual. Agora, há poucos dias, nós tivemos a notícia de que nós teremos a terceirização de 3 UBSs. UBS de Santana, Parque Industrial, Vila Industrial, ao custo de quase 2 milhões de reais cada UBS durante 6 meses. Precisamos saber se o valor colocado no combate ao coronavírus está sendo utilizado ou não para essa terceirização. Essa é uma informação que precisa ser esclarecida. Você tem aqui o requerimento, ele não é diretamente ligado a essa situação da terceirização, mas ela coloca de uma maneira bem simples aqui o requerimento 697, disponível para todos os colegas vereadores, só solicitando a informação onde estão sendo ou onde se pretende utilizar esses 11.300.000 reais já depositados por parte do governo federal, do governo estadual, na conta da Prefeitura. Então, é um requerimento simples, mas que busca ter o direito à informação, tanto para a Câmara Municipal como para toda a nossa população. Até porque, no momento de crise como essa, é fundamental que a prioridade seja o atendimento das pessoas. E, lamentavelmente, a gente vê que São José dos Campos ainda continua muito ausente, mesmo tendo até um requerimento aprovado por todos os vereadores, de autoria de todos os vereadores, com relação ao fornecimento de cesta básica por parte da Prefeitura, mesmo já tendo legislação, até agora São José é uma das poucas cidades do Brasil, com certeza a única do tamanho desse porte, que ainda não fornece um auxílio de alimentos para a população mais carente, aqui no caso do município de São José dos Campos. Da mesma maneira que na noite de hoje, estamos colocando aqui uma sugestão, um encaminhamento, através da indicação 1484, sobre a possibilidade da implantação do Vale Merenda. Nós estamos vendo vários municípios que estão fazendo a possibilidade de implantação desse Vale Merenda para todas as crianças da rede municipal. Temos cidades vizinhas
e aqui quero cumprimentar um vereador, colega meu de Jacareí, vereador Luiz Flávio, que através de uma emenda dele, conseguiu, numa ação da Câmara Municipal de Jacareí, ampliar o atendimento com a implantação do Vale Merenda para todas as crianças da rede de ensino fundamental e até do infantil de Jacareí. Poderia ser feito aqui, pode ser feito aqui, porque além de atingir todas as crianças e evitar uma situação triste que eu presenciei ao longo desses últimos dias, de crianças por não ter o transporte escolar, crianças carentes que por não ter o transporte escolar não conseguem ir à escola buscar a merenda. Não conseguem, porque mora longe e precisa ter uma maneira de chegar a essa alimentação. A solução já está dada em outros municípios, esse modelo do Vale Merenda. São José pode fazer. E vou dar uma sugestão. Pode fazer com os mesmos 8 milhões que aditou do contrato da merenda. Porque nós tivemos 8 milhões de reais de aditamento da SHA para fazer esse modelo do sistema de entrega de merenda nas escolas pelo modelo de Marmitex. Eu acho que se trabalhar pelo mesmo valor um fornecimento de Vale Merenda, podemos atender muita criança ao longo desses meses que nós temos essa questão da pandemia. Basta pegarmos, por exemplo, se nós temos 60 mil crianças na rede de ensino fundamental, a um valor de R$100 por mês, vai ser um gasto de 6 milhões. Só o contrato de aditamento da SHA nesse processo foi de 8 milhões. Então, colocando um valor de Vale Merenda até acima do Estado, que é de 55, quase o dobro. Então, há possibilidade de trabalhar o aditamento, mas usar o recurso de uma maneira mais eficiente para chegar em muitas crianças que hoje não estão tendo acesso a esse Vale Merenda. A importância de colocar o requerimento de informação aonde estão sendo gastos os recursos do coronavírus, que vem para combater o coronavírus, é também para que a gente possa também usar, já com o decreto emergencial que tem na cidade de São José dos Campos, que permite a compra por dispensa de licitação, compras diretas, utilizar também para comprar de empresas da cidade. Por exemplo, nós temos muitas empresas, muitas cooperativas que estão fazendo aí máscaras para ajudar a população. Alguns de maneira voluntária, alguns fazendo arrecadação, organizando dentro do seu próprio bairro. Poderia ter a prefeitura fazendo parceria com essas entidades e comprar dessas entidades. Poderia trabalhar apoio, estímulos a essas entidades para ajudar a girar a economia local. Então, fica aí a sugestão que também está sendo colocada pela indicação 1470. É fundamental que possamos ter uma atitude mais proativa da prefeitura. Não dá para ficar toda hora que for votar situações aqui na Câmara Municipal, a gente só está votando empréstimo, disfarçado de nome de auxílio. Empréstimo para professor eventual, empréstimo para professor profissional do esporte, empréstimo para todas as categorias que estão sendo objeto de votação aqui na Câmara. Precisa ter auxílio de verdade, porque não é uma situação comum o que a gente está passando, é uma situação inédita, grave, e que precisa ter também medidas inovadoras, mas que priorizem de fato a nossa população. E essa priorização, ela vem transformando e fazendo auxílios de verdade para a população e, ao mesmo tempo, direcionando gastos de recursos públicos de maneira correta. Vi colegas aqui colocando a história da Ponte Estaiada, que era uma obra que precisa terminar, já que começou com toda a polêmica que deu, mas que ela precisava ser entregue. Mas não precisava ter gasto 2,5 milhões em contratos no meio da crise para fazer jardim, para fazer deck, para fazer iluminação ornamental, para fazer iluminação cênica, iluminação de show, R$342 mil num contrato Corban. Esse dinheiro precisava ser trabalhado para auxílio das famílias. Esse dinheiro poderia fazer o auxílio dos profissionais da prefeitura ou das pessoas que prestam serviço para a prefeitura que estão ficando sem rendimento. Tem exemplos em outros municípios, em outras cidades, que mostram municípios fazendo políticas de auxílio aos profissionais que prestam serviço para a prefeitura, que não são empréstimos, são ajudas mesmo para se manter enquanto
não volta à normalidade os contratos que possuem junto com a Prefeitura. Então, aqui, colocando essas sugestões, colocando todas essas propostas de maneira oficial, independente de questão partidária, todas as vezes que a gente vai falar, seja aqui na sessão de Câmara, seja nas redes sociais, é com muita tranquilidade que a gente sempre mostra, olha, tem documento, já foi oficializado, já foi verificado que outros municípios já fazem esse tipo de serviço. Não estamos aqui falando de nenhuma novidade sendo construída só para São José. Tem exemplos aqui, inclusive, que são utilizados em municípios que têm um orçamento menor que nossa cidade. Olha aqui do lado o exemplo de Lorena. Está fazendo um auxílio emergencial municipal para atender famílias carentes da cidade. Pode ser feito em São José. Pode ser trabalhado, porque aqui São José já tem legislação. Não precisa nem criar lei na Câmara. Basta ter vontade política e o prefeito querer, de fato, ajudar a população de nossa cidade. E é isso que a gente espera, porque numa crise como essa, ao invés de ficar surtado em rede social, ficar lá querendo arrumar confusão com mãe de juíza, brigar com partido, fazer politicagem na história da Embraer e coisas do tipo, está na hora de voltar para a pauta. E a pauta é o quê? Ajudar a nossa população numa crise como essa. E parar de espernear que nem blogueiro infantil na rede social, ficar esperneando, gritando, fazendo fake news e criando fatos em coisas completamente fora daquilo que é o necessário hoje para ajudar a população. Era isso, senhor presidente, que eu tinha para dizer, e colocar aqui que o mandato está sempre na luta e na disposição aqui de trabalhar para que esses objetivos sejam alcançados hoje para a melhoria da vida da nossa população nessa crise. Próxima vereadora, vereadora Amélia Naomi, com tempo de 5 minutos. A sua preta, eu quero da Frida, meu assessor tem. Ah, não. Fora Bolsonaro, já trouxe, vou trazer outra. Fora Moro também. Vamos lá? Já está no... Já. Boa noite a todas e a todos. Ontem foi o Dia das Trabalhadoras Domésticas. Como nós estamos vivendo aí dias muito inconstantes, e para celebrar esse dia com gratidão, quero falar aqui delas. Dia 27 de abril, valorizando o trabalho e garantindo os direitos dessas incansáveis trabalhadoras, nenhum direito a menos, neste momento, inclusive, de isolamento social. Parabéns a todas as domésticas, são mais de 80 anos de luta por direitos que foram ampliados com a PEC da doméstica no governo Dilma Rousseff em 2013. Pode passar. A luta é por valorização e reconhecimento. O Brasil possui 6 milhões de domésticas. Atualmente, 11% das famílias brasileiras contam com esse serviço delas. Porém, a pesquisa de 2018 mostra que apenas 28,6% das domésticas exerciam a atividade com registro em carteira. Bom, durante a pandemia, nós estamos aqui também, que nenhum direito deve ser tirado das domésticas, porque, infelizmente, nós estamos vendo isso sendo desrespeitado pelos patrões. Tem aqui uma matéria da Carta Capital, 39% dos patrões, infelizmente, dispensaram as diaristas sem manter o pagamento, como disse a pesquisa que nós falamos ali. Pode passar, por favor. São José dos Campos pode e deve fazer mais pelas medidas sociais e econômicas para a população. Está aqui o nosso post, combate à crise em São José. Em plena crise, como disse o nosso líder Wagner Balieiro, prefeito Felício gastou milhões em obras desnecessárias, como aqui é da questão da Ponte Estaiada, 2.463.000, e nenhum investimento em cesta básica. A Câmara aprovou, a semana passada, um requerimento pelos 21 vereadores,
E também nenhum auxílio emergência, né? Então é zero na questão social. Pode passar. Nós defendemos a vida, o PT de São José apresenta aqui as propostas. A construção de um hospital campanha exclusivo para os atendimentos ao coronavírus. E mais um adendo aqui, que depois que eu fiz a live com o prefeito de Araraquara, também deve ser construído e ter vagas para os profissionais de saúde. Lá tem 4 UTIs, né? Como também lá tem um espaço para os funcionários da saúde, um hotel. Eu acho que aqui a gente podia pôr o público e privado, porque os números da prefeitura, da UTI é público e privado, mas que o público e privado, porque muitas enfermeiras nossas trabalham na rede municipal terceirizada e também nas outras empresas. A compra e distribuição de kits de higienização para as comunidades vulneráveis por meio do programa da Estratégia Saúde da Família. O retorno da distribuição da cesta de forma direta ou através das entidades de proteção social, cestas básicas às famílias que mais precisam. A suspensão do IPTU para as pessoas físicas, microempresas, empresas afetadas pela pandemia durante o período em que durar a quarentena. Pode passar? No dia 17, aqui a aprovação por unanimidade desta casa. Esta casa já abriu mão dos valores aí em relação ao repasse, portanto, que seja direcionado à compra da cesta básica. Sem aula, o transporte vive uma redução. E aqui quero também, é momento de se pensar nas vidas, não só nos lucros das empresas de ônibus, que já foram muito beneficiadas com o aumento da passagem mais cara que São Paulo. Pode passar? É um vídeo. A recomendação a gente sempre repete aqui é para que as pessoas fiquem em casa, mas tem gente que não tem essa opção, precisa sair para trabalhar. Em São José dos Campos, quem está nessa situação, depende do transporte público, anda preocupado. É que a prefeitura reduziu a frota e os ônibus estão ficando bem cheios. Logo cedo, fila para embarcar no terminal central de São José dos Campos. Normalmente de manhã o movimento aqui é intenso, mas como tem a recomendação de evitar aglomerações por causa do novo coronavírus, os passageiros estão ainda mais incomodados. A gente toma todos os cuidados, álcool em gel, máscara, né? Mas não adianta a gente se cuidar, sendo que as empresas de ônibus não colaboram, né? Eles reduzem as frotas, né? Então, os ônibus vivem cheios, tanto sentido centro-bairro quanto bairro-centro. Com a orientação para as pessoas ficarem em casa, a prefeitura decidiu que a frota do transporte público passaria a circular todos os dias com horário de sábado. Urbanova sempre foi lotado, agora então está bem pior. Todo mundo junto, não tem como evitar o espaço porque eles pedem. A maioria não usa máscara. No terminal Campos de São José, mais reclamação. O Fábio mandou esse vídeo para a gente logo cedo, dizendo que estava indignado com a situação. A Michele também não está nada satisfeita por precisar pegar um ônibus com tanta gente dentro. Não é de hoje que as pessoas estão reclamando. O Adriano, por exemplo, fez esse vídeo na semana passada. É da linha que liga o Campo dos Alemães ao Novo Horizonte. E o Raul registrou essa aglomeração dentro do ônibus que passa pela Praça Afonso Pena. Lotação recorrente também no trajeto entre Eugênio de Melo e Galo Branco. Desde o dia 25 de março, os ônibus aqui em São José dos Campos estão circulando com horário reduzido. Hoje, segunda-feira, véspera de feriado, muitos passageiros foram surpreendidos porque o horário está sendo de feriado. Isso quer dizer com uma frota ainda menor na rua. A Karina entende que a decisão foi tomada por causa da pandemia, mas ela pede que a prefeitura reveja a medida, pelo menos no horário de pico. Porque para quem depende do transporte público e precisa sair de casa, fica realmente complicado. A gente entende que nem todo mundo está indo trabalhar, mas pelo menos no horário de pico, né?
Poderia ajudar bastante. Para a gente poder chegar mais cedo em casa, não correr risco. E a Tatiane disse ainda que não consegue nem reclamar com a prefeitura dessa situação. Eu ligo, ninguém atende, cai naquele negócio que é gravado. Já tentei, fiquei mais de 1 hora esperando para ser atendida, não consegui. Baixei o aplicativo também para tentar fazer a reclamação, não consegui. E aí não tem como parar de trabalhar, a gente precisa. A gente fica meio de mãos atadas. Bom, eu quero aqui ler, todos os dias eu recebo foto de trabalhadoras no ônibus lotado. Aliás, eu pedi para fazer esse registro porque eu vou fazer uma denúncia na Justiça falando da situação e dos riscos que as pessoas estão tomando. Então, todos os dias eu recebo um vídeo, uma foto de trabalhadoras que estão no ônibus lotado. Mas eu quero aqui reforçar... Conclua, vereadora. Já concluindo, os direitos que foram conquistados na PEC das domésticas. 44 horas semanais, salário família, seguro-desemprego, adicional noturno, hora extra, que é difícil, mas está na lei, multa por dispensa sem justa causa e o fundo de garantia por tempo de serviço. Todos esses direitos que foram conquistados, mas nós sabemos, como vocês viram pela pesquisa, 30% delas, infelizmente, não têm registro em carteira. Mas é fundamental que, mesmo nesse período de pandemia, que exista a solidariedade, que elas continuem recebendo e ficando em casa. Com a palavra, o vereador José Dimas. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Senhor presidente, gostaria de pedir que a votação fosse em bloco e a inclusão das indicações 1484 e 1485 e dos requerimentos 703 a 706. E o destaque para os requerimentos 697, 703 e 706. Obrigado, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Passaremos ao processo de votação das atas e das proposituras constantes do expediente. Em votação, as atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 16 de abril de 2020, 21ª e 22ª sessão ordinária, 23 de abril de 2020, 23ª sessão ordinária. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, os requerimentos que sofreram destaque pelo vereador José Dimas. Vereadores favoráveis aos documentos, permaneça como estão, e os contrários que se manifestem. 4 votos, 5 votos favoráveis ao requerimento, senhor presidente. Portanto, está rejeitado o documento. Com a palavra, o vereador Wagner Balheiro. Senhor presidente, eu quero falar aqui sobre o requerimento 697, teve outros também rejeitados, mas dizer que esse requerimento foi com o apoio aqui de 5 vereadores, mas mesmo assim foi rejeitado pela maioria dos vereadores que apoiam o prefeito. Lamentar, porque nós estamos pedindo uma única informação. Nós tivemos ali um valor de R$11.300.000 já fornecidos pelo governo federal, pelo governo estadual, para o combate ao coronavírus. E é fundamental que a sociedade e a população precisem saber onde está sendo gasto isso. Porque não aparece a informação, não está isso no site, se você olhar lá a informação não está lá, e a sociedade tem direito de saber isso. Até para saber, por exemplo, se quem está terceirizando as UBS está usando esse recurso ou não. Por exemplo, as 3 UBS lá estão custando 2 milhões por mês, por contrato. E aí, o que nós vimos?
Qual é o recurso? Da onde está vindo o recurso para fazer isso? Aliás, dos 11 milhões e 300 mil, onde está sendo gasto isso? Por que não ter essa informação? Por que a sociedade não pode ter essa informação? Qual é o perigo de ter essa informação? Não tem problema nenhum se isso tivesse público, se isso tivesse colocado aqui. Já está público que veio o dinheiro, poderia estar público também no que está gastando. Está pagando o quê com esse dinheiro? Isso é direito, não do vereador apenas, direito da população saber. Só retificando, com 5 votos favoráveis, estão rejeitados os documentos. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, registrar que a vereadora Juliana Fraga, vereador Wagner Balieiro, vereadora Amélia Naomi, vereador Zé Luiz e vereadora Flávia. E tem um requerimento que eles votaram favoráveis. Um requerimento que foi rejeitado, mas que eu peço aí aos vereadores, a Comissão de Saúde, a vereadora Dulce Rita, batalhar por isso, que indica à Prefeitura providências para que o Poder Executivo utilize parte dos recursos destinados ao combate ao coronavírus, transferência da União e do Estado para a compra de máscaras de produtores e cooperativas, né, como uma forma de gerar renda, né, porque não precisa comprar tudo de uma empresa lá da China ou de algum distribuidor grande. Pode comprar das costureiras, porque não tem licitação. A prefeitura que escolhe. Então, eu faço aqui o pedido para vocês. Peça para a prefeitura gerar renda. Empresta aquelas máquinas que tem no Fundo Social, que tem no CRAS, praça para as mulheres e compra a máscara, Zé Luiz. Um monte de gente desempregado, só, né, ter transparência e gastar o dinheiro para quem mais precisa. Passaremos em votação os requerimentos constantes da pauta da sessão de hoje, 28 de abril de 2020, bem como os documentos inseridos nesta data. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora a 1 minuto de silêncio, a pedido dos vereadores. Professor Calazans Camargo, Lino Bispo, Dulce Rita, pelo passamento dos senhores Urbano Gomes, Cecília Maria da Dores Ribeiro Luz e Moisés Augusto. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.